Bem-vindos ao Viva Mais! No programa de hoje a gente vai falar sobre dependência química, tanto as drogas lícitas quanto as ilícitas. A gente vai saber o porquê dessas pessoas buscarem esse tipo de escape. Também fomos ao Salão Renimoté para falar sobre a nova tendência de designer de sobrancelhas. Conversamos ainda com o vocalista da Companhia Salt, Douglas Siqueira, que falou sobre a sua história de vida e superação aos vícios e fez um som maravilhoso pra gente. Troca do amor eu falharia. Então se acomode aí que o Viva Mais de hoje só está começando. Os dados sobre dependência química têm alarmado e nos preocupado bastante. Por isso que eu convidei o psicólogo Luiz Antônio Cosmelli, que ele vai falar um pouquinho qual o panorama da dependência química no Brasil. Cléo, é simplesmente, realmente, a palavra é exata, alarmante, né? O crescimento a nível assim, de as questões químicas, de tudo que se usa, né, em termos de dependência química, dos dependentes químicos, álcool, tabaco, maconha, cocaína e outras mais, né, principalmente entre os jovens. O maior dado está entre os homens. Os cálculos, uma pesquisa feita agora pela Universidade de São Paulo, Federal de São Paulo, tem um retrato atual disso, né? Eles dizem que existem famílias, 26 milhões de famílias com dependentes químicos hoje no país. Isso significa, no cálculo deles, na pesquisa, 8 milhões de brasileiros como dependentes químicos, né? Crescimento de poliusuários, ou seja, ele não usa só uma droga. Ele pode começar com o cigarro, ele pode começar com o álcool, ele vai juntando, entra a maconha, entra a cocaína, e aí a pessoa acaba se vendo enredada numa armadilha quase que sem saída. Entre o tabaco, o álcool, por exemplo, é alarmante o crescimento do número de mulheres usuárias de álcool, né? É bem preocupante, porque a tendência é uma subida muito alta, né? Em pouco tempo as mulheres estão ocupando esse espaço. E isso significa o quê? Significa que a gente está, se você colocar isso em termos de jovens, a gente está com uma geração bastante comprometida, uma parte dessa geração muito comprometida. Esses números, pode ser que eles não digam, não retratem, inclusive, a realidade, né? Uma pesquisa não consegue pegar tudo, né? Acho que você pode pensar muito mais do que isso aí, né? Eu sou professor, eu converso com jovens, eu converso com os alunos e às vezes eu fico assustado que diz assim, professor, é difícil quem não usa aqui, né? E o que isso significa para a saúde mental? É que as pessoas, você fica pensando assim, saúde mental, transtorno mental, mas numa sociedade que avançou tanto, né? Que as mulheres ocuparam espaço, né? Que os jovens hoje têm uma liberdade como a nossa geração, a minha geração não tinha toda essa liberdade, e ainda bem que tem. Por que baixa estima? As famílias acham que mais companhias e baixa estima, né, tá fazendo que o jovem mergulhe na droga. O que é isso, né? O que está acontecendo, né? Que aparato a gente tem de políticas públicas, de saúde, para bancar isso aí? Você me perguntava assim, Luiz Antônio, você é contra ou a favor? Como que a gente pode ser a favor, né? Que é uma questão que é muito séria, Como que a gente pode ser a favor se você não enxerga uma estrutura de saúde, a básica, para atender as pessoas? Você vai nos postos de saúde, você vai nos hospitais, as pessoas estão nas macas, nos corredores, né, implorando, chegando de madrugada para conseguir um atendimento, nem sempre conseguem ser atendidas. Então você acha que a gente tem estrutura nesse momento para abrir esse espaço? Eu acho que é um espaço que tem que ser conquistado, sim, mas com seriedade. Cléo, pergunta às pessoas em casa
quem tem um dependente químico em casa, o que significa isso para ela, para a família. Pergunta às pessoas, vou pegar do mais fácilzinho, do mais simplesinho. Pergunta a respeito do tabaco, do fumo, deixar o cigarro. Pergunta a alguém como é difícil deixar o cigarro, não é outra coisa não, um cigarro, como é difícil. Como você disse mesmo, é uma utopia, né? A pessoa acha que com uma droga bebendo ela vai ser... Sempre os jovens acham isso, que ela vai se transformar, ser uma pessoa diferente, ou qualquer outro tipo de droga assim também. E quando volta para a realidade, vê que não é assim que funciona, que a vida continua a mesma. E isso é um problema psíquico, né? É psíquico e eu diria até psicossocial, né? Porque a sociedade... É engraçado porque se você pega uma sociedade desenvolvida, rica, com todas as oportunidades, a droga está lá também, né? A questão é saber assim, quem na verdade, aqui num país como o Brasil, que ainda tem um índice de pobreza muito grande, uma juventude ainda sem oportunidade, quem é que manipula a questão da droga? Não é aquele cara que está lá na comunidade mais desfavorecida, né? Quer dizer, que é um soldado, né? Alguém ganha muito dinheiro com isso. Eu correria o risco de dizer assim, né, uma neologia, alguéms ganham muito dinheiro com isso. E são alguéms muito poderosos, né? Porque você vê a arma entrando, a droga entrando, a criminalidade sendo abastecida, né? E às vezes nós, né, de uma sociedade mais letrada, a gente artistas, profissionais de saúde, com um discurso muito romântico a respeito da droga. Tá entendendo? Um discurso como da saúde mental, um transtorno mental. A droga está muito ligada à questão do transtorno. Ela pode levar à psicose, ela pode levar um jovem a perder contato com a realidade. Isso não é romântico, isso não é bonito. Pergunte a alguém da nossa cidade aqui que tem uma pessoa assim em casa. Pergunta o que significa isso. Conviver diariamente, ver um filho, ver uma filha, adolescente, né, chegando em casa aos pedaços, né, deixando escola, né, e perdendo todas as oportunidades, entregando a vida por nada, né? Então isso não é uma coisa para ser discutida em mesa de bar ou numa rodinha, num seminário, que todo mundo tem um discurso politicamente correto, que vai tudo acontecer, que tem que descriminalizar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É preciso primeiro muita seriedade nessa discussão. Ela afeta a vida de pessoas, ela afeta a vida das famílias. Então, para você ter alguma atitude mais liberal, uma atitude mais assim, avançada, vamos dizer assim, mais progressista, é preciso que tenha algo que banque isso. Uma estrutura social, política que banque isso. Vá nos países lá fora em que há esse tipo de... Há um controle muito grande, não é, cada um pode comprar e fumar onde quiser, não é assim que funciona. A dependência química, como a gente falou aqui anteriormente, ela acaba influenciando não só na saúde física como mental. A gente vê que até atletas, eles se privam disso porque ela mexe muito com essas duas áreas principalmente, né? A gente tem visto agora, atualmente, quer dizer, um controle muito grande, né, com exames antidoping e que estão assim, levando muito a sério isso. E a gente tem exemplos de grandes atletas que terminaram, que não conseguiram dar conta das suas carreiras por conta de uso de droga mesmo, né? A gente tem vários exemplos. E se você não tem exemplo, experimente. Você que quer ser atleta, que é atleta, experimente deixar de fumar para você ver como sua performance vai melhorar. Né? Eu estava conversando com a Cléo, eu disse que eu jogo vôlei, né? Jogo vôlei master até hoje, e eu gostava de fumar um cachimbo. Quando eu parei de usar, né, a minha performance, o meu desempenho melhorou muito, mas muito mesmo. Então, assim, saúde, esporte não combina com esses excessos, principalmente com o uso de tabaco e álcool. Não combina. Muito obrigada, fico muito feliz em te receber aqui no Viva Mais, você que é o meu mestre. Muito obrigada e volte sempre com muito mais explicações pra gente. É sempre um prazer, né? A gente poder dividir com as pessoas algum conhecimento, porque esse é o papel da mídia, esse é o papel dos profissionais. A gente precisa acordar para as coisas, não ficar só no virtual.
o real demanda investimento. Bom, e a gente volta depois do intervalo, rapidinho.